Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma frase que os alunos adoram dizer, que é o seguinte: eu entendo a teoria, eu entendo o que foi visto em aula, mas eu não sei fazer exercício, eu não consigo fazer exercício, né? É como se fosse um bloqueio para a pessoa fazer exercício, ou simplesmente, o que eu vou falar isso também serve para você que sente que tem um bloqueio com matemática, tá? Claro que sentir que você tem um bloqueio em matemática tem várias esferas que a gente poderia conversar, mas eu quero falar especificamente nessa parte de quando você vai colocar a mão na massa, você sente que não consegue sair do lugar. Então, esse é um problema simplesmente prático, tá? E nesse vídeo eu vou te falar 4 razões por que isso acontece e como você pode melhorar isso. E por ser um problema extremamente prático, isso em resumo mostra que falta você praticar mais. Por quê? Você por acaso aprenderia a jogar futebol assistindo um jogador de futebol na televisão? Ou aprenderia a tocar algum instrumento vendo alguém tocar um instrumento? Com certeza não. E é exatamente isso que acontece em aula. Principalmente em exatas. Você não consegue aprender exatas se você não praticar, não colocar a mão na massa, não fizer exercício, né? Aí você fala, bom, mas eu tenho um bloqueio, então já vou chegar aí. Mas entenda isso. Assistir a uma coisa, ver um professor resolver exercício é uma coisa, agora quando você vai fazer é outra coisa totalmente diferente e é o momento de você realmente aprender a colocar aquilo em prática. Então é importante que você entenda isso. E é claro que o início ele é mais difícil, ele demora mais. A curva de aprendizagem para qualquer coisa ela é lenta, né? Ela exige um esforço. Então, se você está sentindo esse bloqueio, essa dificuldade em fazer exercício, mas está começando a estudar para valer só agora, então fica tranquilo que isso é natural do processo, tá? Mas o que eu vou te dar aqui como dicas e razões para que isso aconteça, talvez fique mais claro na sua mente que isso é natural e como você pode arrumar isso de alguma forma. Então, um dos motivos que te faz ter um bloqueio para conseguir resolver um exercício é a sua base. Se você não tem uma base adequada, pode ser que você entenda o exercício, mas na hora de resolver, ou montar a equação, ou transformar o texto numa equação em números, você vai ter essa dificuldade. E essa dificuldade vem da prática com o exercício e também da falta da base. Porque na base você vai ganhar uma prática mais, digamos assim, ferramental e vai treinar a transformar texto em equação, né? Então a base é importante por esses dois aspectos. Então esse é um tipo de bloqueio com exercício, né? Transformar o texto em equação ou da equação continuar a conta. Às vezes os alunos também erram nas passagens. Isso também é um problema de base, beleza? O segundo aspecto é a sua interpretação. Se você não praticou a interpretação de texto, isso serve não só para matemática, mas se você não tiver essa prática de ler um texto, conseguir ter uma noção daquilo que é útil e aquilo que não é útil, entender o que está acontecendo, também fica difícil você começar um exercício. E quando eu digo entender o que está acontecendo, não é olhar os números do enunciado, mas sim entender o contexto, né? Isso é muito clássico de exercícios do Enem. Às vezes você tem um baita texto, você tem que ter uma noção, às vezes até de vida real, para entender exatamente o que está acontecendo, e também saber filtrar, porque o Enem gosta de colocar um excesso de informação que você não usa para resolver exercício, tá? Então tem que ficar atento a isso. E para praticar essa habilidade de interpretação, a grande dica é você fazer e fazer e fazer exercício. Por isso você tem que começar com coisas mais simples e aumentando a dificuldade gradualmente. E essas coisas mais simples também voltam na base, tá? Então é importante que você se atente a esse ponto também e é um motivo de você se bloquear para fazer exercício e achar que está bloqueado para matemática. Terceiro ponto é o seu raciocínio. E talvez esse ponto se confunda um pouco com interpretação, né? Porque você raciocinar no exercício é você entender o contexto e organizar os dados, né? Mas alguns tipos de exercício, eles exigem que você identifique padrões. O clássico tema que isso costuma aparecer é quando a gente estuda progressões, progressão aritmética, progressão geométrica. Então, identificar padrões, por exemplo, é uma habilidade que é treinada com raciocínio lógico. Então, por isso que isso é um motivo de te bloquear para um exercício.
Se você não tiver o raciocínio desenvolvido na busca de padrões, tanto visuais quanto em sequência, e a prática de exercício que envolva você pegar os dados enunciados e estruturar, então isso também acaba te bloqueando para conseguir resolver, tá? Então, raciocínio é um tema importante. Aliás, raciocínio é um ponto importante para toda a matemática em si, tanto para entender a teoria de algum assunto, quanto para fazer ela, beleza? Então, é sempre importante você se atentar em desenvolver o raciocínio, não só com matemática, tá? Existem vários recursos para você desenvolver esse raciocínio lógico de vários aspectos diferentes que, com toda certeza, vão te ajudar a aprender e estudar matemática. E um quarto ponto é você se preocupar em memorizar. Isso pode ser uma novidade para você. E eu quero que você saia desse vídeo com isso bem fixado na sua mente. Matemática não é uma matéria de memorização. Se você até hoje achou que matemática era memorização, você achou errado. E isso é um motivo de você ter dificuldade com matemática também. E por que eu digo isso? Os alunos acham que aprender equação do segundo grau é decorar aquela fórmula que resolve, que alguns chamam de Bhaskara. Ou os alunos acham que aprender geometria é decorar aquelas fórmulas para calcular área e etc. E esse que é o problema. Você decorar a fórmula, primeiro, você não está entendendo o que está acontecendo. Segundo, você não entende o meio do caminho ali para chegar na fórmula. Logo, você não raciocina. E se você não raciocina, você não está entendendo de fato aquela matéria. Então, matemática é uma matéria de raciocínio, não é uma matéria de memorização. E por isso que, se você acha que é de memorização, quando você está resolvendo um exercício, é difícil você conseguir estruturar do início ao fim dele, em algum tema específico, se você não praticou entender esse meio do caminho, que é o que acontece numa fórmula. E quando eu falo isso, também não me refiro só em fórmulas. Vamos pegar um exemplo. Se você estuda a função do segundo grau e exercícios de função do segundo grau mais contextualizados, envolve você modelar o problema e achar uma função do segundo grau que descreve o problema. Por exemplo, aqueles exercícios clássicos de restaurante, que o cara sabe que vender um prato a tal preço, vem tantos clientes. Se ele aumentar o preço, vem menos clientes. E ele pede para você encontrar o preço que vai dar mais dinheiro para esse restaurante. Esse é um problema que contextualiza o conceito de função do segundo grau. E se você não entende exatamente o que é uma função do segundo grau, o que é o vértice e como aplicar aquelas ideias em problemas como esse, você vai estar simplesmente memorizando o assunto. E aí está o problema. Isso que te impede de prosseguir. Você não consegue, a partir do conceito, adequar ele para determinados problemas. É como se você também memorizasse, isso eu já vi vários alunos fazerem, você tem um tipo de exercício e você meio que decora como resolve. E eu vejo isso quando os alunos perguntam, mas é sempre assim? Se eles perguntam sempre assim, normalmente eles estão preocupados em decorar aquela resolução, ao invés de entender. E essa é a maior cilada que você pode cair quando está estudando matemática. Porque dificilmente exercícios vão aparecer de forma idêntica. E olha que bizarro, eu já vi alunos que sabem resolver uma equação quando tem que encontrar o x, mas se for a mesma equação e trocar o x por outra letra, ele não sabe resolver. Então tá tão memorizada a coisa que ele fica totalmente travado. Beleza? Então matemática não é isso. Diferente de outras matérias, que eu sei que vocês também têm que estudar, por exemplo, história, geografia, biologia, algumas coisas ali têm que ser decoradas. Biologia você tem que decorar uma série de nomes, histórias você tem que decorar datas, etc. Então aquilo tem que ser decorado, infelizmente. Mas matemática, não. Matemática você precisa pensar, entender o processo, entender os conceitos para conseguir resolver o exercício. Certo? Então esses são os 4 pontos que eu acredito que sejam os principais que fazem você se bloquear quando está resolvendo um exercício e dão essa diferença entre sair da aula que você entendeu tudo e quando vai fazer exercício não consegue fazer nada. Tá? Então, pelo menos algum desses 4 pontos está faltando para você. E a partir desse vídeo eu quero que você identifique qual é o principal aí. Se quiser me contar nos comentários. Ou se você acha que tem outra coisa que te bloqueia, comenta aí também para eu saber da ajuda que vocês precisam. Tá? Mas é importante que você identifique isso para conseguir arrumar. Beleza? Então a gente fica por aqui.
E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber outros conteúdos. E claro, vou ficar muito feliz se você deixar um comentário dizendo o que você achou e o que você gostaria de ver em outros vídeos, tá? Para ajudar você a estudar matemática e exatas em geral. Também te convido para você entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, que é totalmente gratuito e lá eu coloco conteúdos exclusivos também. Além, claro, de você seguir a gente no Instagram. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.